Conversa Capital. Recebemos esta semana Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Neste momento, capital em Portugal é termos a ambição de ter um país a crescer, a criar riqueza e a poder ter condições para, por um lado, fixar os portugueses que queremos ter no nosso país e deixar de sair, e ter condições para atrair recursos humanos vindos de outros países com condições dignas para viverem no nosso país. Teremos a oportunidade de, em detalhe, se calhar, falar sobre alguns desses aspectos, a propósito das medidas que são muitas vezes propostas pela própria AEP, mas também em função do Orçamento do Estado para o próximo ano. Já sabemos que a proposta será viabilizada pelo PS na generalidade e na votação final global. Ainda assim, a AEP, perante a proposta que foi apresentada, votaria favoravelmente, contra ou abstinha-se? Nós o que dissemos e mantemos é que este orçamento deu alguns sinais de que daquelas propostas, e vai no sentido de algumas propostas que foram feitas, nomeadamente na questão do IRC, mas com muito pouca ambição e, sobretudo, com pouca previsibilidade, porque é uma das questões que mais preocupa os nossos empresários. A questão do IRS também é um sinal positivo, porque é preciso claramente aumentar o rendimento disponível das pessoas no final do mês, não só para os jovens, mas também para os restantes, e por isso mexer nos escalões do IRS. Há aqui alguns sinais ao nível da tributação autónoma, há alguns sinais ao nível daquilo que são os prémios de produtividade e do trabalho suplementar, mas são sinais muito ténues e acho que era preciso, temos de ter mais ambição. Se não tivermos mais ambição, vamos continuar a ter um país com baixos indicadores de criação de riqueza, e vamos ter um país que vai continuar a ter dificuldade em crescer e acompanhar o ritmo do resto dos países da Europa, sendo certo que a própria Europa vai ter aqui uma situação muito complexa, já está a ter e vai continuar a ter uma situação muito complexa, e por isso o orçamento é um orçamento sem ambição, embora com sinais positivos, no sentido de que é preciso valorizar a criação de riqueza, o papel das empresas e, sobretudo, o rendimento disponível das pessoas e das famílias para conseguirmos ter recursos humanos necessários e disponíveis, que é hoje um dos grandes desafios que temos no nosso país. Dito isso, qual é a resposta à pergunta que fiz? Portanto, como é que seria o vosso sentido de voto? Seria positivo, ou seja, seria uma abstenção, mas não uma aprovação como nós gostaríamos de fazer, porque falta esta ambição. Que medidas, se fossem incluídas outro tipo de medidas, que medidas sugeriria incluir para serem votadas na especialidade, que assim granjeariam o seu voto a favor? Nomeadamente uma descida maior no IRC, ir no sentido de daqui em 2027 estamos nos 15%, o IRS, rever os escalões de IRS para que as pessoas possam ter um rendimento disponível maior no final do mês. É incompreensível, por exemplo, que se pretende aumentar os salários em 4,7% e que os escalões de IRS só sejam atualizados em 4,6%, por isso tem que ser no mínimo no mesmo sentido, mas devia ser mais ainda. É preciso darmos a possibilidade às empresas de premiarem quem produz mais, premiar aqueles que contribuem para os bons resultados das empresas, e não estarmos sempre a tributar aqueles que trabalham mais, que têm a ambição de ganhar mais, que querem progredir mais, porque esses são altamente penalizados. E depois é preciso dar sinais claros. Continuamos a ter problemas na relação entre as empresas e o Estado. É preciso desburocratizar uma série de serviços, simplificar a relação entre o Estado e as empresas. Isso tem um custo enorme para o dia-a-dia das empresas. É preciso, de uma vez por todas, criarmos linhas de financiamento, de apoio ao financiamento e capitalização das empresas. O Banco de Fomento continua a ser um projeto adiado, nunca mais cumpre a sua missão. Vamos tentar, enfim, é uma lista grande e vamos tentar, se calhar, falar mais em detalhe em cada uma dessas propostas, mas antes disso, eu gostava também de saber a vossa opinião sobre esta posição assumida pelo PS, ou seja, já nos disse que efetivamente, do vosso ponto de vista, seria um orçamento a merecer abstenção. O PS vai viabilizá-lo? Acha que agiu corretamente?
Acho que o PS teve aqui uma atitude responsável. Se me pergunta se o processo até hoje podia ter sido diferente e perdesse menos tempo focado em duas questões e pensar mais em questões estruturais para o país e pensar mais no curto, médio prazo, embora sabemos que o orçamento é um instrumento para um ano, mas é um instrumento para um ano que pode dar sinais e deve dar sinais daquilo que se pretende para curto, médio prazo. A tal previsibilidade que é necessário que o país tenha e que as empresas precisam que ela exista. E por isso, a posição do PS é uma posição de saudar e é uma posição responsável porque permite que o país tenha estabilidade, mas era preciso que os maiores partidos assumissem compromissos de curto e médio prazo para que esta previsibilidade fosse uma realidade. A estratégia da AEP, o diálogo com os partidos para, em sede de especialidade, poder introduzir algumas das propostas, algumas que já enumerou aqui há pouco? Sim, nós iremos falar e estamos em contacto com os partidos, naturalmente, passando aquilo que é a nossa mensagem, apresentando as nossas propostas. Naturalmente que os partidos têm a sua agenda própria, têm as suas posições próprias em função de um conjunto, muitas vezes, de condições, de um contexto que é o que temos neste momento, de um governo minoritário, de um parlamento muito partido, em que terão de fazer suas decisões. Da nossa parte, iremos continuar a insistir naquilo que os nossos empresários nos pedem para fazer chegar aos decisores políticos. Mas sentem que são mal ouvidos ou pouco ouvidos pelo governo e pela oposição? Não somos ouvidos como gostaríamos, ou seja, nós gostamos que as nossas propostas tivessem mais acolhimento e tivessem naturalmente tradução naquilo que são as medidas. Mas por quem? A aprovar. Pelo governo? Pelo governo e pelas oposições, ou seja, quem tem possibilidade de influenciar, e agora vem o período da especialidade e a altura certa para poderem, ainda muitas coisas podem vir a mudar, e nós teremos uma atitude muito proativa nesse diálogo e tentaremos influenciar de acordo com aquilo que nós entendemos que é o melhor para as empresas e para o país. Em concreto, está previsto um crescimento de 1,8 este ano, 2,1 em 2025, um excedente de 0,4 este ano, 0,3 em 2025. Há aqui despesa a mais e economia a menos, ou nem por isso? Há despesa a mais, sobretudo nos serviços públicos que precisavam ser racionalizados, precisávamos ter serviços públicos com um peso menor do serviço público e mais eficiência nesses serviços, e era preciso dar um sinal muito claro de que o país precisa de valorizar muito mais a criação de riqueza, valorizar muito mais aquilo que é a capacidade das empresas poderem criar empregos e empregos melhor remunerados, porque se nós não tivermos maior criação de riqueza, mais crescimento, dificilmente iremos ter diminuição dos impostos, ou seja, iremos ter melhores condições para as empresas serem mais competitivas, iremos ter melhores condições para as pessoas e para a remuneração do trabalho ser menos penalizada com carga fiscal sobre ela. Para além daquilo que continuamos a insistir, que é preciso que o setor privado e que as empresas possam ter condições, possam ser olhadas como fundamentais para a criação de riqueza. E para isso é preciso que as condições sejam criadas, e esta relação que eu referi há bocado do Estado com as empresas tem de ser diferente. Nós não podemos estar meses à espera de licenciamentos, nós não podemos ter a relação que temos com o setor tributário, com a autoridade tributária ou com a justiça, que demora imenso tempo a tomar decisões. Tudo isto tem custos enormes que depois se traduzem na falta de competitividade ou dificuldade das empresas serem mais competitivas. Ou seja, a mensagem, por aquilo que me diz, fico com a ideia que a mensagem política que o governo trouxe, nomeadamente quando apresentou aquele pacote acelerar a economia e, enfim, no próprio programa de governo, não está a corresponder àquilo que está no orçamento do Estado. Sentem-se de alguma forma defraudados? É isso? Eu não diria defraudados, diria que são dados sinais positivos, as medidas têm de facto sinais e direção certa, mas depois falta a intensidade certa. E nós vivemos num tempo em que não chega a apontarmos caminhos, não chega a apontarmos boas intenções, nós temos de ter capacidade de concretizar rapidamente. A Europa está a sofrer com isso, o Portugal sofre com isso e as nossas empresas sofrem com isso,
porque hoje é preciso ter capacidade de resposta no imediato. Os desafios estão aí todos os dias, as empresas estão a lutar hoje já com diminuição do volume de negócios, com diminuição do volume de encomendas. É preciso encontrar soluções para dar a volta a isto. As empresas estão hoje já com um cenário que está já a ser difícil de gerir, porque investiram pensando num determinado cenário. A Europa os principais destinos de exportações estão com dificuldades. O contexto global e aquilo que é concorrência de outros blocos económicos está-nos a dificultar imenso a vida, e as empresas ou têm aqui no Estado, nas políticas públicas, algo que contribui para diminuir este desafio desta competitividade externa, ou então vamos voltar a ter um período muito difícil, e é isso que nós estamos já a sentir na conversa que temos diariamente com os nossos empresários. As insolvências, o layoff e outras situações que começam a ser uma realidade. E por isso é preciso que os nossos decisores políticos tenham noção do que é que está a acontecer no país. Analisar os números, os indicadores do INE e outros, naturalmente que tem que se fazer, mas é preciso não esquecer que esses indicadores e esses números chegam uns meses após aquilo que está a acontecer. E neste momento já há muitos desafios em muitos setores em que as empresas estão, de facto, com essas dificuldades. Tivemos ontem uma notícia que ajuda um bocadinho da descida da taxa de juros do Banco Central Europeu, que continua a ser um problema para as empresas, os encargos financeiros. A falta de resposta do sistema bancário nacional e a falta de produtos para as necessidades de financiamento das empresas continua a ser uma realidade. A falta do papel do Banco de Fomento, a Sociedade de Garantia Mútua, para minimizar o risco e a relação entre a banca e as empresas não é aquilo que devia ser, e por isso precisamos de respostas em concreto para podermos, em conjunto, minimizar o impacto que se começa a antever que vai voltar a acontecer muito em breve. Falou dos desafios europeus. Queria só pegar um pouco também na atualidade, considerando que a Alemanha é um dos principais parceiros comerciais. Teme um impacto significativo no desempenho das exportações este ano, já que a Alemanha vai entrar, em princípio, pelo segundo ano consecutivo em recessão? Se nós formos analisar já aquilo que é a intensidade exportadora do país, e nomeadamente ao nível da exportação de bens, eles têm vindo já a cair, está um bocadinho amortecido pelo aumento dos serviços, nomeadamente o papel que o turismo tem tido, mas a tendência é essa, e por isso nós temos de facto de ter aqui, continuar a ter uma aposta e um apoio às empresas naquilo que é o trabalho que temos vindo a fazer ao longo destes anos, no apoio à internacionalização das nossas empresas, ao aumento das exportações, missões empresariais, participações em feiras internacionais, etc., para continuarmos a fazer este caminho. Nós estávamos nos 50% do PIB, estamos a diminuir, nós devemos ter uma ambição muito maior. O país da nossa dimensão tem 60%, 70%, 80% de intensidade exportadora, nós estamos muito abaixo. E pelo caminho que estamos a fazer e com esta falta de apoios, e aqui podemos inclusive falar no papel dos programas comunitários, no apoio às missões empresariais, à internacionalização das empresas, que é fundamental, que não está a funcionar. A burocracia, mais uma vez, não está a funcionar. As entidades que têm essa função não estão a cumprir essa função? O AICEP é um parceiro, um regime intermédio que tem esse papel, que é preciso articular com as associações empresariais que desempenharam ao longo dos últimos 30 anos, e falo no caso da AEP, um papel fundamental neste trabalho, e que neste momento as coisas estão muito paradas e estamos a dificultar a organização destas missões, estamos a dificultar o apoio às empresas de uma forma mais intensa como devíamos estar a fazer. Mas financiamento, é isso? É financiamento, é burocracia, não está a chegar, e por isso é fundamental que se coloquem esses instrumentos ao serviço da economia e das empresas. E nós temos estes recursos. Nós temos um Portugal 2030 que neste momento não chega a 4% de execução. Já vamos entrar em 2025, daqui a pouco. Este programa é 21-27, naturalmente depois tem ali o N mais 2, ou seja, mais 2 anos para a sua execução, mas a execução é muito baixa. E por isso, isto são recursos que o país dispõe, que devia estar a alocá-los àquilo que é necessidade de apoiar as empresas, bem como à questão da qualificação dos recursos humanos,
A parte ao fiscal, investimento. certo. E a mão de obra é realmente um problema e falaremos dele. Relativamente à parte fiscal, que já referiu, como é que avalia esta questão do fim-capé socialista ao IRC e à descida do IRC? Eu diria que não é compreensível, porque esta descida de um ponto percentual os empresários valorizam, mas depois vai-se ler, e esta descida, este compromisso é para um ano, para o ano 2025, ou seja, a questão da previsibilidade já não está aqui. E depois é preciso perceber que, para além deste IRC, da derrama estadual, da derrama municipal, que faz com que Portugal seja o segundo país ao nível da OCDE com maior carga fiscal, é incompreensível. Ninguém ganha com isto. Eu não sei o que é que se pretende defender quando se acha que não se deve baixar o IRC. Isto é um sinal de dizer que estão mais preocupados com as pessoas que preferem ir ao nível do IRS. Não, porque quem cria emprego, quem cria riqueza no país são as empresas. Ora, se as empresas tiverem melhores condições, as pessoas vão ter melhores condições. A melhor forma de salvaguardar os interesses das pessoas, o bem-estar das pessoas, o rendimento das pessoas, os apoios sociais que resultam daquilo que são os impostos que as empresas pagam, que resultam daquilo que é a dinâmica e a capacidade de criar riqueza das empresas, tudo isto vem gerado do mesmo sítio. Ou seja, se criarmos melhores condições e se tivermos um IRS mais baixo, mais competitivo, conseguimos captar mais investimento e conseguimos criar melhores condições para as empresas que estão no nosso país poderem desempenhar a sua atividade. O IRC. E a reintrodução do crédito fiscal, isso não é alternativa? Não, é uma medida, é interessante, é positiva, é um estímulo a que as empresas possam investir, capitalizar, etc. Mas é só uma medida, é preciso todas as outras, é preciso muito mais. De qualquer das formas, falou também em medidas de compensação, como alterações ao nível das tributações autónomas, nomeadamente para a aquisição de veículos. Por exemplo. Enfim, ou seja, há algumas medidas no orçamento que acabarão por compensar a situação ou nem por isso, não são suficientes? Não vão compensar porque são medidas muito ténues. Podiam compensar se fôssemos mais ambiciosos, e é isso que nós criticamos, é que as medidas estão lá, a questão, por exemplo, aquilo que a CIP defendia, o 15º mês, ou seja, dos prémios de produtividade não serem penalizados pela tributação, não terem carga fiscal sobre esses prémios, eles estão lá, só que depois há o se, há o mas, que é... Na prática não vão poder ser postos em prática. Na parte deles não, porque quando se tem que ter, no mínimo, a empresa tem que ter um aumento médio de salários de 4,7. Quer dizer, sabemos que isso, no contexto atual, é muito difícil. E depois, quem conhece como é que funciona uma empresa, percebe que assim, há pessoas que até merecem um aumento certamente de 10%, mas há outras o aumento não deve ser o mesmo porque a pessoa não representa o mesmo para a empresa por diversas razões. De empresas, tanto podem ter 5, como 10, como 15, não é? Exatamente, e depois depende da dimensão das empresas, por isso. Quando condicionamos, dizemos assim, está aqui a medida, mas depois o mas é que é o problema. Então na prática não vai funcionar. Vamos ver, depende das empresas, depende dos setores de atividade, depende das condições que a empresa tiver para o fazer. Mas este condicionamento é que não é razoável, porque repare, as empresas precisam muitas vezes de trabalho suplementar ou precisam de pessoas mais motivadas porque têm condições da pessoa desempenhar outras funções da empresa e de poder premiar a pessoa porque momentaneamente precisou daquele desempenho e quer premiar a pessoa porque ela de facto esteve disponível e contribuiu para isso. Porquê é que o Estado tem que levar grande fatia desse prémio? Não faz sentido. E por isso, esta era uma forma de nós podermos levar o esforço das empresas diretamente à pessoa que contribuiu para o resultado da empresa. O Estado não quer abdicar nunca daquilo que é a parte fiscal, que é uma grande parte significativa disso. Bem como quando as pessoas evoluem na sua carreira e dentro da empresa ou melhoram as suas qualificações e têm melhor remuneração, o IRS, a progressividade do IRS penaliza essas pessoas. Ou seja, nós somos um país que penalizamos quem tem ambição,
quer sejam as empresas, quer sejam as pessoas. Tivemos a boa notícia da descida da taxa de juros, mas há outra notícia que é o fim da taxa de carbono, ou seja, um consequente aumento do preço dos combustíveis. Isso vai ter impacto também nas empresas, certamente, vai ser um problema. Vai, porque nós dependemos muito ainda dos combustíveis fósseis. É claro que sabemos todos que temos de fazer um processo e de fazer um período de transição para a descarbonização, que temos que cada vez mais caminhar no sentido da sustentabilidade ambiental, fazer esta transição energética, etc. Tudo isto estamos todos conscientes. A questão aqui é preciso pensar e perceber com que intensidade é que se pode fazer isso e que impactos é que tem se quisermos fazer isso muito rápido. A própria Europa vai ter que pensar muito bem como é que estas ambições e estas metas que definiu, se não vão pôr em causa aquilo que é a competitividade das empresas europeias face a empresas de outros blocos económicos. E por isso nós também temos de ter atenção no nosso país como é que queremos fazer isto, porque é verdade que temos que cada vez mais estimular as energias limpas e renováveis, temos tudo isso, mas é verdade que isso não se faz 2, 3, 4, 5 anos, demora tempo a fazer, porque é preciso toda uma readaptação da empresa, dos processos produtivos, de todos os equipamentos que a empresa tem, etc, etc. E por isso temos de ter atenção num período, e volto a dizer que sabe o que é, as nossas empresas estão num período novamente de grande desafio, grandes dificuldades, face não só ao contexto nacional, mas internacional. Algum setor em concreto? Há vários setores, e são públicos, muitos deles são públicos, mas começa-se a perceber que não é só o têxtil, o calçado ou outros, mas também já se começa a perceber que no setor da construção, no setor da metalmecânicas e outros, que começa a haver sinais de diminuição do volume de negócios, e as empresas fizeram grandes investimentos. Mas por dificuldade em escoar o produto? O mercado estar a abrandar, estar a arrefecer. Mas, ou seja, a minha pergunta não é inocente. A questão é, reduzindo a carga fiscal, alteraria a situação? Não é. A carga sob fiscal, esse ponto de vista não alterava nada. Não é sob esse ponto de vista, não. Agora, é todo o contexto em que as empresas se movem e, naturalmente, que a carga fiscal é uma dessas componentes. E se a carga fiscal for menor, naturalmente tem menor impacto e menor peso nas empresas. Mas não é isso que vai resolver o problema de mercado. O problema de mercado tem que ser resolvido com outros apoios, como aqueles que falei há bocado. Mas esse contexto desafiante já está a resultar ou já tem informações sobre insolvências, um universo significativo, ou estamos numa fase ainda... Há setores que temos, claramente, o do calçado e do têxtil são daqueles que mais têm sido falados e que nós conhecemos que está a acontecer a realidade. Mas falava aqui há uns dias com algumas empresas do setor, por exemplo, da construção, que há já uma diminuição do volume de negócios, nomeadamente ao nível das obras das obras particulares, que está a ser um bocadinho compensado. O investimento público. Não, o investimento público é outro problema, porque nós, se formos analisar o investimento público... Mas ele vai acontecer no âmbito do PRR. São previstas muitas obras. Pois, exatamente, estamos de acordo, estão previstas muitas obras. Mas nas últimas 2 décadas, o investimento público diminuiu por metade, ou seja, caiu cerca de 50%. O investimento que aumentou foi o investimento privado. Agora, espera-se com o PRR que o investimento público aumente. Mas a verdade é que também a execução daquilo que é o investimento previsto está muito lenta e muito demorada. E por isso, voltamos à questão daquilo que é a burocracia encrava e é um entrave a toda esta execução, a todo este processo que as empresas, neste momento, e no caso da construção que estava a falar há bocadinho, podiam ser compensadas por esta diminuição do volume de negócios ou das obras particulares por investimento público, mas que também está a demorar muito a acontecer. Há pouco referia a burocracia, a falta de liquidez continua a dificultar ou a impossibilitar o acesso das pequenas e médias empresas a incentivos financeiros, e a AIP já tem falado nisto por várias vezes. Quer concretizar melhor o que é que está a acontecer? Ao nível do investimento, do financiamento, temos claramente uma banca muito conservadora e que, até segundo o aviso do Governo do Banco de Portugal, disse atenção porque é preciso ter aquela almofada e por isso temos uma banca que não está disposta a ser parceira das empresas, mas é simplesmente vendedora de um produto que é dinheiro que as empresas têm que comprar, mas só o vendem em condições com muita exigência. Temos um banco de fomento que devia servir para colocar produtos no mercado
como grossista, naturalmente, que foi por isso que o Banco de Fomento foi criado, que minimizasse o risco dos bancos e permitisse que as empresas cedessem a determinadas linhas de financiamento em melhores condições. Espera que agora, com a mudança da direção, que isto muda? Esperamos sempre que as coisas mudem e que melhorem, mas já esperámos isto há muito tempo. Neste momento nós temos muitas situações em que as empresas cedem a linhas de financiamento via Banco Fomento e que são mais caras que na banca comercial tradicional. As sociedades de garantia mútua estão com a sua atividade reduzida e são absolutamente importantes e fundamentais para este financiamento que é necessário para a atividade das empresas em diferentes patamares, micro e PMEs, e cuja garantia permite baixar o custo da operação e que também não estão a ter a atividade que já tiveram no passado e que era importante retomar. Eu penso que o funcionamento do Banco Fomento, ou eu não vou dizer mau funcionamento, mas o débil funcionamento do Banco Fomento, inclusive prejudicou o funcionamento das sociedades de garantia mútua. Porque quem cria os produtos é o Banco de Fomento e a sociedade de garantia mútua depois tem que os colocar no mercado. Ora, se um não cria produto, que depois depende, por sua vez, do Ministério da Economia e do Ministério das Finanças para aprovar determinadas linhas, etc., tudo isto vai demorar a chegar às empresas ou não chega e cria dificuldades no acesso ao financiamento. Depois também temos os programas comunitários, também são formas de financiar o investimento. São, sobretudo, formas de financiar o investimento e que também não estão a funcionar, já referi há bocadinho e volto a repetir. É absolutamente importante que estes programas permitam que as empresas possam ser a eles. E é por isso que a AEP defende há muitos anos a abertura em contínuo de muitos programas para que as empresas, quando têm projetos de candidaturas, para que as empresas, quando têm projetos de investimento para executar, possam candidatar-se, possam aceder a estes apoios e tirar o melhor proveito deles para fazer estes investimentos. Mas às vezes ficamos com a ideia que o problema está nas regras para o acesso a esses financiamentos, ou seja, que acabam por ser limitativas para algumas empresas, algumas PME, e que afastam logo à partida a possibilidade de se candidatarem. Isso continua a verificar-se, continua a não existir essa sensibilidade. Exatamente. As regras continuam a ser altamente penalizadoras e pouco atrativas para que as empresas se candidatem a esses apoios. Primeiro, pela questão da demora que há na avaliação e na apreciação e na aprovação dos projetos, depois na contratualização, depois em todo o processo de execução, não se adequa àquilo que é hoje a necessidade que as empresas têm. E por isso continua a ser uma realidade, e uma realidade que prejudica muito a boa utilização desse financiamento que é absolutamente necessário. Nós estamos a falar, no Portugal 2030, são 23 mil milhões. Neste momento estão executados, segundo os números que eu tive a oportunidade de ver, cerca de 800 milhões. Esse dinheiro faz muita falta à economia, faz falta às empresas, mas em condições que seja execuível. Porque não adianta lançar avisos para candidaturas que depois, quando se vai ler as condições, aquilo não é execuível, não tem interesse. Eu tenho estado a ouvi-lo e tenho estado a pensar, mas então qual é que tem sido o papel do Ministério da Economia? O papel do Ministério da Economia, também temos que perceber que este Ministério da Economia tem 7 meses de atividade. Tem demonstrado abertura e vontade de fazer. Mas a verdade é que ainda falta a parte que interessa às empresas, que é fazer, que é pôr as coisas a acontecer. E isso, se me perguntam... Tem sido só intenções? Para já, tem sido um conjunto de boas intenções e, naturalmente, esperemos que elas se venham a concretizar. A questão é, já percebemos também que o orçamento, para já, tal como está, não tem medidas suficientes para concretizar essa ambição de que falou. Isso significa que será necessário atuar a montante, de outra forma, para além do orçamento, é isso? Sim, é preciso que... Porque o orçamento é o instrumento que define um conjunto de políticas para um ano. Ele vai ser discutido na especialidade. Há muitas coisas aqui que ainda podem ser melhoradas. E depois há todo o conjunto de políticas que vão sendo desenvolvidas ao longo do ano e do mandato dos governos, que podem criar melhores condições para a atividade das empresas. Repara, há coisas que não é preciso colocar às vezes dinheiro, há coisas que é preciso agilizar o funcionamento. Aqueles exemplos que eu lhe dava da burocracia ou da relação entre o Estado e as empresas, há coisas que podem representar muito dinheiro e muita
Mas o que e é que melhoria das aconteceu, condições. por exemplo, ao programa Acelerar a Economia, que foi apresentado pelo Ministério da Economia? Ainda estamos a perceber o impacto dessas medidas. As medidas são positivas, estamos de acordo com elas, aliás, tivemos a oportunidade de nos pronunciar sobre elas. A questão é depois se elas se colocam em prática. Parte delas não constam sequer do orçamento, não é? E aqui é que se coloca o problema, que diz-se, pois, mas não puderam ser colocadas porque isto foi objeto de negociação. Isso tudo pode-se argumentar aquilo que se quiser. A questão é, as medidas são apresentadas. Colocam-nos a questão se nós concordamos com as medidas. Nós dizemos que sim. E depois as medidas, até serem colocadas em prática, demoram imenso tempo. E algumas nem sequer são. Do seu ponto de vista, qual é que tem sido o papel das autarquias, ou deveria esse papel ser mais aprofundado, ou eventualmente até ter mais autonomia em alguns domínios para ajudar mais as empresas dos respectivos concelhos? As empresas, as autarquias devem, sobretudo, criar condições ao nível da instalação das empresas e licenciamentos, espaços, criar parques empresariais com boas condições, com serviços comuns, com condições de acessibilidade boas, podem isentar de um conjunto de taxas e outros benefícios, por isso atrair pessoas para esses concelhos, até porque as autarquias também têm necessidade de criar dinâmicas. Estamos a falar, depende das autarquias, estamos a falar naturalmente. Se for das grandes cidades, não tem que ter essa política porque há uma atratividade natural. Mas outros concelhos mais de interior ou territórios mais baixa densidade devem ter cada vez mais estímulos à instalação de empresas, porque dessa forma, se isso não acontecer, cada vez vão ficar mais desertificadas, cada vez vão ter menos gente e por isso só com o emprego é que Mas se pode sente fixar. essa vontade? Estamos no ano pré-eleitoral. Sente essa vontade ou sente que Sim, essa vontade neste ano pré-eleitoral é maior? Sim, naturalmente é o ciclo normal das coisas a acontecer, mas os municípios nota-se que hoje têm mais sensibilidade e mais vontade porque percebem que o caminho tem de ser esse. Muitas vezes não têm os instrumentos necessários para o fazer. E depois também têm as questões todas burocráticas daquilo que é o funcionamento das instituições públicas. Mas nota-se claramente uma maior sensibilidade, uma maior vontade de fazer, de criar condições para que as empresas se instalem nesses municípios. E numa altura em que nós cada vez mais temos que ter imigrantes a entrar no nosso país, esses municípios podem ter condições de atratividade competitivas para fixar lá pessoas, porque um dos grandes problemas que nós temos no nosso país é a questão da habitação. E nesses municípios a habitação é naturalmente ou normalmente mais acessível para as pessoas se instalarem. Ora, que nós hoje com a rede de comunicação que temos, sobretudo ao nível das estradas, autoestradas que temos no país, é mais fácil atrair empresas para se fixarem em determinadas partes do território, porque hoje a deslocação é mais fácil. E se tiver lá pessoas, há muitas empresas que não se instalam em determinados concelhos, em determinados municípios, não é pelas condições que o município não queria, porque não há pessoas lá para trabalhar. Claro. E por isso, há aqui uma conjugação que pode acontecer, que é atrair pessoas, atrair imigrantes para esses municípios, dando-lhes melhores condições de habitação, ou até os mais jovens que têm dificuldades em encontrar habitação a preços que sejam compatíveis com os rendimentos que têm em municípios com maior densidade, e fixando empresas, trazendo pessoas, naturalmente podemos criar aqui um equilíbrio ao nível da coesão territorial no país muito melhor que aquele que temos hoje. Falando em questão de salários, que é outro item absolutamente fundamental para as empresas e para os trabalhadores, a semana passada aqui o presidente da CIP, no Conversa Capital, disse que não havia condições para, com base neste orçamento, promover aumentos médios de salários de 4,7%. Já falámos aqui a propósito deste valor nos prémios da produtividade, e que para conseguir isso era preciso mais produtividade e logo medidas adicionais discutidas no âmbito da concertação social. Partilha desta opinião? Partilho naturalmente essa opinião. Aliás, o relatório Draghi vem também referir essa questão da produtividade e da melhoria dessas condições para que esses aumentos salariais possam acontecer. E por isso, e depois temos ainda muitos setores de mão de obra intensiva cuja competitividade com outros países de outros blocos económicos
já é difícil com as condições atuais. Naturalmente que se não conseguirmos melhorar e sobretudo acrescentar valor àquilo que produzimos, que é um problema que nós temos no nosso país, nós como não temos marcas, nós estamos sempre a meio da cadeia de produção, ou seja, somos sempre aqui um bocado esmagados naquilo que é os custos, que são os custos que nós temos e com o valor que conseguimos colocar nos nossos produtos, porque depois outros acima que vão pegar nos produtos e os vão colocar no mercado é que vão ter o ganho acrescido, nomeadamente as grandes marcas que subcontratam e que fazem cá muitos produtos. Por isso, o valor acrescentado dos nossos produtos é um problema para aquilo que é o valor da produtividade que nós devíamos ter no nosso país. Esse tema é falado algumas vezes, mas não tantas quanto devia, porque a forma como calculamos o valor da produtividade muitas vezes não tem a ver com o desempenho das pessoas e com os trabalhadores que nós temos no país. Tem a ver com a questão do valor acrescentado daquilo que produzimos. E por isso é que nós temos cada vez mais de introduzir inovação, de produzir com qualidade, para acrescentar valor, mas depois precisamos ter marcas que se afirmem no mercado e que nós possamos acrescentar esse valor para que o valor da produtividade melhore e para que as empresas possam remunerar melhor as pessoas que lá trabalham. Não é pela falta de qualidade, nem das pessoas, nem daquilo que produzimos, mas é pelo valor acrescentado que conseguimos colocar àquilo que produzimos. E esse é um problema, um grande desafio que temos. E por isso é que ele diz, o que o Armindo Monteiro diz, que é difícil em muitos setores e em muitas empresas esse aumento que se fala, porque depois aumentar não é só aumentar aquele salário em 4,7, é tudo o que isso implica e tudo o que está indexado a isso que depois também vai aumentar. Agora, se os impostos sobre o rendimento do trabalho fossem mais baixos, os salários não precisavam de aumentar tanto porque as pessoas terem mais rendimento disponível. Porque a fatia que era paga em impostos era menor, porque as pessoas o que contam... Houve alterações também Houve alterações, mas não são suficientes, porque o que conta para as pessoas não é o valor salário base, é o valor que levam embora no final do mês que levam em termos líquidos. Ora, se houver um esforço das empresas que seja minimizado, seja compensado por uma diminuição do valor dos impostos, naturalmente que o rendimento líquido é melhor para as pessoas no final do mês e por isso isso é o que vai contar. Mas voltamos a falar sempre no mesmo, andamos a falar nisto há vários anos, que é a questão da produtividade. Que as empresas só poderão remunerar melhor as pessoas tendo melhores rendimentos da sua atividade e tudo isso depende dos tais custos de contexto, do tal enquadramento, de tudo que falámos até agora, que tem que criar um ambiente favorável ao desempenho das empresas. Que sem isso não é possível as empresas pagarem melhor. E se não pagarmos melhor... Aliás, nós fizemos um inquérito, nós fazemos regularmente inquéritos às empresas. A questão do IRS para os nossos empresários é fundamental. Aliás, é uma das formas de fixarmos pessoas. É uma das formas de resolvermos parte do problema que temos com a falta de recursos humanos. Porque se diminuirmos estes encargos sobre a remuneração do trabalho, as pessoas, em vez de ir embora, ficam cá mais. Então partilha da visão do Governo que o IRS jovem é uma forma de reter mão de obra? É claramente uma forma de reter mão de obra. Agora, devíamos alargar aos outros escalões de IRS para que outras pessoas acima dos 35 anos também pudessem ter acesso aos mesmos benefícios. Ao nível das conversações, já estávamos a falar aqui das conversações a nível com os parceiros sociais, a legislação laboral é sempre um tema que está em cima da mesa. A seu ver, que tipo de temas poderiam ser recuperados ou é premente recuperar? Fala-se muito nomeadamente do banco de horas, há a questão das baixas médicas automáticas. Do ponto de vista da AEP, que medidas seriam fundamentais mexer agora? Na legislação laboral, nós temos que ter um princípio que eu acho que temos um princípio inverso, que entendem os sindicatos, sobretudo, que quanto mais rigidez existir na legislação laboral, mais salvaguarda, ou melhor salvaguarda os postos de trabalho. E eu acho que no tempo que vivemos é exatamente o contrário, que nós temos de ter uma legislação laboral mais flexível, naturalmente que proteja os direitos de quem trabalha, mas que permita que as empresas possam ajustar o conteúdo funcional, que possam ajustar a entrada e que possam ter algum benefício com a entrada de mais jovens para irem fazendo a sucessão dentro da empresa em determinados setores, em determinadas funções, e podermos ter uma maior capacidade negocial com os trabalhadores. Isto, no momento que vivemos, em que as empresas têm que se adaptar aos processos de transição digital, têm que se adaptar à inovação tecnológica que muitos setores e muitas áreas de produção têm hoje,
é muito difícil, por vezes, adequar os recursos humanos porque há uma legislação laboral muito rígida que não permite que isto aconteça. E isso, de facto, penaliza a empresa, mas também penaliza o trabalhador, porque se as pessoas não tiverem na função que a empresa precisa, não vão estar a ter o desempenho que a empresa gostaria que tivessem, e depois isso reflete-se naturalmente naquilo que é a remuneração do trabalho que prestam, porque não tem o retorno para a empresa que poderia ter. Por isso, a legislação laboral mais flexível é boa para a empresa, mas também é boa para os trabalhadores e, sobretudo, para esta transição geracional e para esta entrada de pessoas novas no mercado de trabalho com perfis diferentes, sem que os anteriores sejam penalizados, mas que se possa fazer um ajuste nas funções dentro da empresa. Falou do aumento da capacidade negocial das empresas, que por via de uma certa flexibilidade, mas as empresas, regra geral, sentados à mesa com os trabalhadores, já têm mais poder negocial do que os trabalhadores, não é? Sabe que eu acho que não é exatamente assim. Hoje é muito de igual para igual esta negociação. Sim, porque há falta de recursos humanos, as empresas valorizam cada vez mais os trabalhadores, tentam encontrar as melhores soluções para os trabalhadores, porque precisam de ter os trabalhadores nas empresas, precisam das pessoas. Agora, também precisam de os adaptar muitas vezes àquilo que é a necessidade das empresas, às mudanças que as empresas têm que ir fazendo para se adequar ao mercado, e é aí que a legislação laboral não permite que muitas vezes isto se faça. E é aí que nós entendemos que a legislação deve ser mais flexível e na introdução de pessoas mais jovens ir entrando nas empresas para fazer os processos de transição é fundamental. E isso deve haver estímulos para que isso acontecesse. E é uma das formas de fixarmos os mais jovens, de fazermos um processo de transição do know-how, da experiência dos que já estão há mais anos na empresa para aqueles que vão entrar. Agora, isto precisa de uma legislação laboral diferente e por isso é que eu disse que precisa primeiro de se olhar para isto como um princípio de flexibilidade que proteja os trabalhadores, mas que sirva às empresas. Nesse contexto, concorda com o fim da manifestação de interesse, uma vez que a mão de obra estrangeira tem vindo a compensar a falta de mão de obra a nível nacional? Sim, a mão de obra estrangeira é necessariamente hoje... Mas a manifestação de interesse devia continuar ou não? Sim, acho que o continuar... Ou seja, a entrada de qualquer pessoa que manifeste o interesse em vir para Portugal. Nós devemos ter algum controlo na entrada de pessoas. Nós precisamos de trazer pessoas para o nosso país. Nós somos um país que fomos um país de imigrantes durante muitos anos e agora estamos a adaptar a uma nova realidade. Somos um país de imigrantes. É importante nós termos controle sobre as pessoas que entram. Precisamos que elas venham, mas acho que é bom também para ambas as partes haver este controle, porque é preciso também perceber que as pessoas que vêm de facto para trabalhar, que vêm para estar no nosso país e com intuitos claros de virem para trabalhar, de virem ter a oportunidade no nosso país, e as outras que muitas vezes prejudicam aqueles que vêm com esse intuito e prejudicam o país porque vêm com outros intuitos. Por isso, o controlo é bom que exista, mas também é bom que se tenha a noção que nós precisamos muito de ter cada vez mais uma política de integração de imigrantes, valorização e estímulo a que eles tragam família, porque o país, com a evolução demográfica que tem tido e que vai continuar a ter, precisa muito destes imigrantes. Agora, precisamos de fazer isto com alguma moderação e controle para que isso não seja, para que eles sejam parte da solução e não sejam parte do problema. Há algum receio por parte das empresas de que esta ideia do governo de expulsar alguns imigrantes que não estão legalizados, que vá, enfim, causar perturbação na mão de obra ou não? O importante é que se seja mais célere naquilo que é o processo de atribuição de vistos. É inadmissível que se demore um ano ou mais de um ano